Olá, me chamo Carolina Elisa Bernardino, sou mestranda do curso de Administração da FURB e vou apresentar para você aqui neste seminário algumas informações sobre um tema que está dentro da coleta de dados, que é a entrevista. A disciplina no qual vamos tratar sobre coleta de dados é ministrada pelo professor doutor Giancarlo Gomes. Vamos falar um pouquinho agora sobre a coleta de dados. O que são os dados? Bom, dados, em si, é uma coleta de informações organizadas, geralmente resultante de experiências, observações ou acontecimentos, no caso, experimentos, né? Essas informações, elas podem conter números, imagens, frases completas, palavras e até mesmo gestos vindos de observações. Portanto, a coleta de dados, ela pode ser realizada através de entrevistas, observações, coletas e exames e até mesmo sentimentos. Cada tipo de coleta de dados possui sua limitação. Por exemplo, caso você esteja estudando e pesquisando a respeito das reações das pessoas em determinadas situações, a sua limitação é aquela determinada situação, porque você precisa que aquela situação ocorra para que você analise a reação da pessoa para aquilo. Caso você também está analisando, por exemplo, palavras e frases ditas, as interrupções, pausas e manias que as pessoas têm são as suas limitações. E para isso que existem as diversas formas de realizar uma entrevista, para que você possa ir contornando as situações que irão ocorrendo no processo, podendo ser entrevista estruturada, entrevista semi-estruturada e não estruturada. Vamos falar um pouquinho de cada uma a seguir. Um pouquinho sobre a entrevista estruturada, né? Entrevistas estruturadas, elas são entrevistas roteirizadas. Elas não saem muito do que está escrito no papel. O pesquisador possui um roteiro com as questões a serem entrevistadas e estas, né, são seguidas rigorosamente. Todas as entrevistas, elas serão realizadas de uma forma formal, sendo por parte do entrevistador, né, tendo uma postura igual para todos os entrevistados. Geralmente, os entrevistadores, eles passam por um treinamento de como agir nas entrevistas para que seja sempre parecido, sempre da mesma forma. É considerado, quando utilizado somente entrevista estruturada na sua pesquisa, como um levantamento de dados ou uma pesquisa de opinião, ao invés de uma pesquisa qualitativa. Como não possui muita flexibilidade esse tipo de entrevista, a maior tendência é que se utilize apenas perguntas fechadas, para que assim tenham mais segurança para não sair de dentro do roteiro esquematizado. O entrevistador que realiza a entrevista estruturada tende a repetir as mesmas perguntas e a mesma conduta com todos os entrevistados. E realizando esse procedimento durante o dia inteiro, se torna algo que fará que o entrevistador, né, vai se sentir fisicamente exausto e cansado. Fowler e Cosenza, em 2009, falaram o seguinte sobre a pesquisa estruturada. As respostas provavelmente são mais confiáveis e válidas quando se oferece uma lista de opções fechadas para o respondente escolher do que quando a pergunta é feita de forma aberta. Isso tem a ver com a entrevista estruturada, né, que sempre é feita de uma forma fechada para seguir realmente o roteiro. Um pouquinho sobre a entrevista semi-estruturada. São entrevistas com roteiros e questionários a serem seguidos, porém, podem parecer um pouco um diálogo, pois o entrevistador tende a intercalar as perguntas, não seguindo exatamente um roteiro, mas ele tem algo para ser seguido. Assim, o entrevistado ele se sente mais à vontade, podendo também essa entrevista ser adaptada conforme o entrevistado, né, se sinta mais seguro, ou mesmo as circunstâncias que vão cercando a entrevista. As perguntas, elas geralmente são iniciadas por perguntas gerais e terminam com perguntas mais aprofundadas na pesquisa, com uma entrevista semi-estruturada. Um pouquinho agora sobre a entrevista não estruturada. Esse tipo de entrevista ela não segue um roteiro
e tende a ser mais uma conversa, onde o entrevistador possui todos os questionamentos memorizados, pelo menos o assunto principal e onde ele quer chegar com a entrevista. O entrevistador ele possui uma postura individual para cada entrevistado, não tendo uma conduta uniforme, e sim única para cada. O objetivo dessa entrevista, além de ter as respostas dos entrevistados, é entender a visão de cada um. O entrevistador, nesse caso, ele precisa ter empatia, se colocar no lugar do outro no momento da entrevista. E esse tipo de entrevista, ele contém mais perguntas de característica aberta. Sendo assim, é considerado uma entrevista qualitativa. Esse tipo de entrevista exige do entrevistador um esforço maior, principalmente para compreender e dominar os significados das palavras e expressões de cada participante, sendo que cada um irá responder de uma forma diferente. Rubin e Rubin, em 1995, falaram o seguinte: a entrevista qualitativa exige intensa escuta e um esforço sistemático para realmente ouvir e compreender o que as pessoas lhe dizem. Realmente é o que afirma a entrevista não estruturada, Que o entrevistador ele passa a realmente precisar entender o que o entrevistado está falando por ter mais perguntas abertas também. Um pouquinho sobre a preparação para a entrevista, O antes. Você precisa estar ciente de que as entrevistas elas não podem ser apressadas. Quando o entrevistador ele vai passar um tempo realizando essa atividade, o mesmo precisa estar ciente de que cada entrevistado tem a sua velocidade de expor as suas ideias e de falar. Sendo assim, cada um tem o seu próprio tempo a ser dedicado na entrevista e não pode ser apressado. É interessante que o entrevistador chegue antes na entrevista no local, para que esteja preparado para a chegada do entrevistado, posicionando as cadeiras no lugar importante para ele. Geralmente traz maior segurança para o entrevistado, que tenha algo entre o entrevistador e o entrevistado. Uma mesinha de centro, E isso deve ser organizado antes do entrevistado chegar. É necessário que o entrevistador esteja preparado para a entrevista, tenha o questionário todo pronto e também se encarregue de levar canetas, papel de rascunho e água para os participantes da entrevista, caso precise. É necessário também que o entrevistador garanta que o material da gravação esteja funcionando perfeitamente e que, caso não funcione no momento, exista um segundo plano pronto. E também é de extrema importância, antes da entrevista, que o entrevistador entre em contato com o entrevistado e confirme a sua presença, para que não tenha desencontros desnecessários. Para o início da entrevista, é interessante e bem visto que o entrevistador explique o propósito da entrevista e quais são os próximos passos a partir deste sendo realizado. Inclusive, a necessidade de explicar ao entrevistado a confidencialidade da entrevista, garantindo o conforto do entrevistado, para que o mesmo responda às perguntas realizadas sem estar nervoso, É crucial quando lidamos com pessoas solicitar a permissão para a gravação, e esse é um processo que deve ser feito no início da entrevista. É necessário que a partir desse momento, o pesquisador comece a analisar as linguagens corporais do entrevistado também, mantendo uma sintonia na medida certa entre entrevistador e entrevistado, no processo de entrevistar a pessoa. É necessário que o entrevistador administre suas impressões, sua aparência, seu modo de vestir e até mesmo, pelo incrível que pareça, seu hálito. É de responsabilidade do entrevistador que este se preocupe com a linguagem usada na entrevista. Por exemplo, caso a entrevista será realizada com pessoas que trabalham na produção de uma fábrica, não é apropriado para a ocasião que o entrevistador utilize palavras que não são do cotidiano dos entrevistados e que também vá de gravata, de terno e gravata, Os entrevistadores devem estar alinhados com o público que eles vão entrevistar. É também de responsabilidade do entrevistador que mantenha o controle da entrevista e sempre esteja preparado para improvisos, tendo uma escuta ativa e sempre atento às comunicações, tanto verbais quanto não verbais. O processo de finalização da entrevista
É necessário que o entrevistador verifique que todas as perguntas necessárias foram respondidas, perguntar ao entrevistado se possui alguma dúvida ou algum comentário a respeito da entrevista e também, um momento muito crucial, é agradecer ao entrevistado pelas observações e ajuda com a pesquisa. Nesse processo, o entrevistador explica ao entrevistado os próximos passos da pesquisa, o que vão acontecer depois com esses dados. Segundo autores, é um momento ideal para fazer perguntas mais delicadas que ainda não foram feitas. Como é o fim da entrevista, o entrevistado ele se sente mais aliviado, respondendo perguntas muitas vezes até involuntariamente. Essa técnica era usada antigamente por detetives, onde eles já iriam colocar os casacos e saindo e, a propósito, e fazia a pergunta que eles precisavam. O processo após a entrevista é necessário que o entrevistador revise todas as anotações realizadas durante a entrevista, para que ele não esqueça de algum detalhe que passou ali despercebido. Nesse procedimento, com a ajuda das gravações, todas as falas, exatamente como foram feitas, deverão ser transcritas, sendo geralmente o processo mais demorado da entrevista. Com todas as observações e falas transcritas, é necessário que o pesquisador dê andamento na pesquisa, reunindo as respostas de todas as entrevistas e realizando as análises necessárias. Agora, alguns cuidadinhos, culturais em uma entrevista, segundo Kitts. Em 2000, ele falou sobre isso. Alguns cuidados que devem ser tomados, Ao enviar uma mulher para entrevistar um homem, enviar um homem para entrevistar uma mulher, enviar uma pessoa de uma religião para entrevistar uma pessoa de religião diferente quando há facções das duas em conflito, dar respostas diretas em vez de empregar rodeios e olhar diretamente no rosto de uma pessoa ao falar. Essas questões culturais elas devem ser analisadas quando realmente a pessoa vai fazer, o entrevistador, vai fazer uma entrevista com alguém que é de outra cultura, Então é interessante sempre estudarmos o público que nós vamos entrevistar, para que estejamos preparados para essas diferenças culturais também. Para finalizar, algumas dicas para uma boa entrevista. Falar moderadamente é mais importante que o entrevistado fale do que o entrevistador. Gerar diálogos prolongados por parte do entrevistador, instigando as respostas. Sempre demonstrar interesse nas respostas do entrevistado. Cuidar com as palavras usadas e com entonação, principalmente nas entradas e saídas de perguntas. Deixar perguntas mais delicadas para o final da entrevista, que é quando o entrevistado se sente mais seguro e menos nervoso. O interesse da pesquisa é obter relatos nas próprias palavras do entrevistado. Por isso, antes eu comentei de transcrever exatamente as falas corretas. Formular perguntas que não instiguem algo. Por exemplo, o senhor não pensa que, ou o senhor não acha, sempre procurar não instigar a resposta do entrevistado. Procurar analisar também as atitudes e linguagem corporal. O entrevistador, ele precisa estar apto a dar uma explicação sem influenciar nas respostas, caso o entrevistado não entenda a pergunta. Caso o entrevistado apresente algum sinal de irritação, pode-se recusar a pergunta, para que dê andamento de forma saudável na pesquisa. Agora, uma dica extra para finalizarmos o seminário. Seidman, em 2006, alerta contra algumas entrevistas, principalmente as que são relacionadas aos supervisores entrevistando pessoas por eles supervisionados, ou mesmo professores entrevistando seus alunos. O mesmo se enquadra para pesquisadores entrevistando amigos e conhecidos. Geralmente, quando entrevistamos alguém que nós conhecemos e lidamos no nosso dia a dia, a nossa tendência é sempre influenciar na pesquisa. Por isso é interessante sempre mantermos esse não contato com o pesquisado com o entrevistado, Pesquisador com o entrevistado. Seria isso, pessoal. Segue agora as referências, da onde tiramos essas informações.
Muito obrigada e tenha um ótimo dia. Tchau, tchau!